E hoje a homossexualidade, protegida também por vários órgãos, pela Constituição, ganhou muita força, mas a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso meio de comunicação, ainda regula e vai continuar regulando o homem e a mulher casados perante o Deus Todo-Poderoso e os filhos que esse casal produz como família, como padrão família. Os cristãos conservadores entendem a reprovação da prática homossexual. E a prática homossexual se dá por conta de estar contrária à ordem da natureza da criação, conforme registrado na palavra de Deus. Mas devemos entender que mesmo reprovando a prática homossexual, da mesma forma, homem com várias mulheres e uma mulher com vários homens, como a bigamia, o poliamor e tantos outros conceitos que hoje se tem de família, biblicamente todos esses conceitos são reprovados por serem incompatíveis com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com os valores cristãos. E a igreja, irmãos, não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado e leva-se à condenação eterna. Eu já ouvi pastores dizendo que homossexuais não têm direito à salvação. Isso, se eu acreditar que o homossexual não tem direito à salvação, eu também minimizo e estou desacreditando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma notícia divina, é uma notícia de Deus, é uma notícia maravilhosa. Que notícia é essa? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo vivo, se fez carne, morreu, derramou seu sangue para pagar um alto preço, um preço que não era dele, um preço que era nosso, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então basta crer, basta se arrepender. Então a salvação é para todos aqueles que creem e verdadeiramente se arrependem. A Bíblia fala, né, que nem o homicida, nem o fornicador, nem o homossexual também entrará no céu. E isso se ele não deixar a prática. Se ele continuar com a prática pecaminosa, quando fala lá em Apocalipse que eles não herdarão, é porque eles não se arrependeram e não buscaram mudança de vida. Então vão ficar de fora, vai ficar de fora. Eu aceitei Jesus, mas eu quero continuar com a mesma prática. No céu não entra. No céu não entra. O que é que diz a harpa cristã? O hino inspirado na palavra de Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, né? Não entra. Então, pastor, o homossexual vai ser salvo? Não. O alcoólatra vai entrar no reino? Não. O prostituto vai ser? Não. O mentiroso vai ser? Não entra. Porque no céu não entra pecado. Mas se o pecador se arrepender dos maus caminhos, alcança misericórdia, alcança perdão, alcança a salvação. Então, a partir do momento que ele se arrependeu, e o que é arrependimento? Deixar, abandonar. Ou seja, mulher, cadê teus acusadores? Senhor, foi todos embora, né? Eles nem eu te poder, vai e não peques mais.
Porque a partir daquele momento, Jesus diz assim, ó, eu te perdoo. A partir de agora, mude de vida. Mas se tu continuar no pecado, eu já não gosto mais. Muda de vida. Jesus não chamou, ei, vem cá, adúltera, vem cá, prostituta, vem. Não, porque ali naquele momento, Jesus perdoou. O mundo, as pessoas ainda podem criticar, as pessoas ainda podem falar mal. Olha aí aquela prostituta, olha aí aquele homossexual, olha, mas se Jesus perdoou, o pecado dele acabou, morreu, porque o Senhor, ele diz, dos teus pecados, não me lembro mais, ficou para trás. Quem vai ficar acusando, quem vai ficar lembrando é quem? O diabo. Já não me lembro mais, significa que o passado que foi feito na ignorância, com o seu arrependimento, já não tem mais nenhum valor, nem poder sobre a sua salvação. Então, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos, né? Sem exceção, mas todos esses que pecaram, nós não podemos se esquecer que eles foram feitos à imagem e à semelhança de quem? De Deus. O homossexual, assim como qualquer outro que pratica atos pecaminosos, eu estou me referindo ao homossexual porque nós estamos em uma lição que fala da sutileza da imoralidade sexual, com a verdade prática que as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Ah, mas o fulano casou com o fulano, então ele casou, eles são casados, mas esse casamento é impuro, é imoral diante do Todo-Poderoso. Ah, mas a legislação permite, a Constituição permite, os pastores têm que fazer. De jeito nenhum. Eu não sou obrigado a realizar casamento homossexual. Pode dizer, irmã. Essa graduação sexual, né? A alma da nossa lei. Como é que eles acordam as crianças? Aí como é que as crianças vê eles dentro de casa, sendo pai? Pronto, isso é outra coisa que vai trazer problema na mente da criança. Hoje nós estamos vivendo numa época de tempos trabalhosos, tempos difíceis, e a tendência é ficar cada vez pior. Ah, pastor, como o senhor é negativo? Eu não sou negativo, não. É a palavra de Deus, é a palavra. Quem estiver firme com Jesus, se limpe mais, se purifique mais, porque vai ficar cada vez mais difícil. Não estamos pregando, irmãos, que nós devemos aborrecê-los, que nós devemos, condená-los, que nós devemos julgar. Irmãos, nós devemos mostrar a verdade, nós devemos levar a luz é o conhecimento. Nós devemos dizer, olha, eu tenho que te apresentar a solução e a verdade é Cristo Jesus. Jesus pode te limpar, te purificar. Jesus te ama tanto. Jesus morreu na cruz para que você pudesse obter a salvação, a vida eterna, porque se eu não faço isso, se você não faz isso, e se essa pessoa realmente morrer na prática do pecado, nós estamos fazendo algo errado, nós vamos pagar um preço. Jesus, ele ama. Será que na época de Jesus não havia homossexuais? Havia. Sodoma e Gomorra. Foi, que ele entrou na casa, eles queriam que ela caminhou, né? Quando ele chegou lá para tirar Ló, só não tomou. Eles queriam ter relações com os anjos, e eram anjos, pessoas espirituais que entraram na casa de Ló. Olha o que diz a palavra em Gênesis, porque tudo que você falar, você tem que comprovar biblicamente, tem que fundamentar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor fala da criação dos seres viventes, o que Deus ele vai falar, juntar com a Santíssima Trindade? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a parte A do versículo 26. O homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o homossexual é alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, também ele é amado. Ele é amado por Deus.
É por isso que eu não acredito e nem aceito aqueles que defendem, dizendo que Deus ele não ama, o pecador. Deus ele tanto aborrece e odeia tanto o pecador como o pecado. Eu não defendo essa tese, e sou contra, porque próprio João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira que eu não consigo compreender, porque esse amor é um amor ágape, e segundo a Bíblia não existe só o amor ágape, existe o amor eros, existe o amor fraterno. Qual? De irmão para com irmão. E a mulher. E o amor ágape de Deus para conosco. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça. São pessoas porque ele diz que o sol nasce sobre todos, bons e maus, a chuva desce sobre bons e maus, né? Aí então Deus não faz essa acepção. Agora ele quer que o homem reconheça o seu pecado, se humilhe a ele, peça perdão e deixe de pecar. Deixe, porque a partir do momento que o homem crê em Jesus Cristo, e crer, irmãos, é tão forte, crer é ter a convicção e a certeza. Quando você tem a convicção, quando você tem a certeza que Ele é o seu Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, você vai sair dos caminhos que você trilhava para andar no caminho dele. Você vai deixar as verdades que outrora você tinha, através do erro na sua mente, e a luz brilhou sobre a sua vida, e conhecereis a verdade vos libertará, e você foi liberto, e agora você está trilhando nos caminhos de Cristo. Você sai daquele caminho e passa pelo caminho de Cristo. Você sai da morte para a vida. Olha só, tá vendo? Oi? O exemplo da? Não pode ir contra os preceitos da palavra de Deus. Eu lhe amo em Cristo Jesus, mas uma coisa é eu lhe amar e outra coisa é aceitar o seu erro. Eu não posso. Amar não significa aceitar aquilo que aquela pessoa está fazendo. Eu amo você, mas não aceito isso que você faz, porque isso que você está fazendo é errado. Olha só, mesmo, irmãos, o que nós temos que entender é que o pecado ele traz uma mancha. O pecado ele traz uma mancha e uma consequência. Vocês lembram lá de Isaías capítulo 59, versículo 2? O versículo 1 diz que ele não está com seus ouvidos tampados, nem suas mãos encolhidas. O pecado, ele traz separação. E ele faz uma mancha, para que não veja você, para que não ouça. Porque o pecado, ele traz essa mancha, essa barreira. Diferenciando ele. Certeza. A marca, né? Uma marca do pecado. Pode. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Olha só, vossos pecados encobrem o seu rosto de nós. O que mais? Para que vós não fosse. Encobre o rosto. Como é que? O pecado, irmãos, é algo de uma consequência terrível, e ele traz uma mancha. Olha o que o estudo diz: mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal devem ser vistos e respeitados como pessoa. Você não vê um cristão caçoando, fazendo piadinhas de outras pessoas. Se faz, não é um cristão convertido, não é homem de Deus. Isso é crime.
Você chegar e ficar realmente chamando, ei, e usando palavras pejorativas, palavras ofensivas. Eu não posso falar dessa forma, mas eu também tenho o direito de expressão e de pensamento defendido no artigo 5º da Constituição Federal. E o direito que me cabe de propagar o reino de Deus e daquilo que eu acredito, daquilo que é a verdade, eu não posso me calar. E a palavra de Deus, pastor, também, eu digo sempre, você pode pregar a palavra de Deus, a verdade pura por amor. Nem sabia disso. Nem meu antigo pastor, que eu amo muito, nem eu respeito meu antigo pastor, pastor Luiz, tinha um rapaz lá na igreja que virou da mocidade, que agora é homossexual. E disse que queria casar com outro lá na igreja, porque gostava do pastor, mas pela lei ele era assegurado que ele podia casar lá na igreja. Ele disse, aqui mesmo comigo não. Se houver um pastor aqui, pode até ser que você case comigo, mas aqui, enquanto eu for pastor dessa igreja, eu não caso por errado. Podem me tirar para fazer o que quer, mas eu sou pastora de ovelhas, né? E lá é o amor, né? A gente até aqui, né? De doutrina, a expressão que ele usou. Aí ele poderia ser até. Aí ele poderia ser processado pela expressão que ele usou. Ele poderia dizer que apenas não faz porque ele vai contra os conceitos e os princípios éticos da palavra de Deus. Ele foi de uma certa forma incoerente com aquilo que ele falou. Mas olha só o que a palavra de Deus vai dizer. A igreja somos nós. Aonde você estiver, você é a igreja. Portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem conforme os valores contrários. Você não pode rejeitar. Ali, essas portas abertas, você não pode rejeitar uma pessoa que vem entrando. Não pode. Agora, criar ministério para essas pessoas, para eles continuarem na vida pecaminosa, Não. querendo dizer que está adorando a Deus. Jesus Cristo, ele faz um convite, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. O que significa dizer? Eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Eu já não aguento mais eu quero uma mudança. Venha a mim. Venha. Certeza. Venha, é a hora. Eu vou transformar a sua vida. Eu tenho o poder de transformar. Venha. Jesus não rejeita ninguém não. Todo aquele que clamou a Jesus e veio até ele não virou as costas. O senhor acredita, pastor, que essa igreja assim, que é de lésbica, só de lésbica e homossexual? Não, nem pergunto se acredita, assim, qual é a pessoa que tem assim uma mente tão caracterizada que acredita que as pessoas vão se salvar também e que Deus vai receber, vamos falar assim, Deus vai receber a adoração desse povo? Eu acredito que ali, eu acredito que aquelas igrejas de casais homossexuais que se prega a Jesus, que Jesus é o Salvador e vivem naquela prática pecaminosa, são sinagogas. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Não, ele não prega porque se eles pregassem a mesma palavra, eles mesmos teriam que parar, se converter, se arrepender. Eu tenho certeza que ele só fala que Deus é amor, que ama o homossexual, ama a igreja, eu tenho certeza que é assim. Eles tiraram. É de acordo com o que você vive. Pega a palavra de acordo com o que você vive, porque eles querem ouvir. Ou seja, eles estão amontoando, eles estão colocando comichões nos seus ouvidos. Eles só querem pregar aquilo que querem acreditar, aquilo que convém ouvir. Concordar com o pecado
eles estão se enganando. Estão se enganando. Olha só. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que com a prática se afasta, como prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência de prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. Ou seja, a partir do momento que um homossexual, a partir do momento que o pecador ele se arrepende, ele vai se abster, ele vai se afastar, ele não vai querer mais viver naquela prática pecaminosa, naquela prática errônea. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou prática por pessoa do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa. Mais uma vez, a igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada na escritura como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui também os homossexuais. Então, nós acreditamos que o evangelho é poder de Deus para a transformação de todas essas pessoas, mas nós não aceitamos esta prática e defendemos que, se tais práticas continuarem, tais pessoas não poderão entrar no reino de Deus, assim como todo e qualquer tipo de pecado. É pecado, não entra. Mas se realmente se arrepender, se abster e confessar a Jesus, mudando de vida, tais pessoas poderão obter a sua salvação, porque segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal, homem com a mulher, e não pessoas do mesmo sexo. E essa é a nossa tese, e é isso que nós acreditamos sobre a prática homossexual